Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer estar aqui com você hoje. Vamos ao nosso Entardecer Espírita do dia 26 de janeiro de 2025. E o nosso tema de hoje é: devo ajudar a pôr fim às provas do próximo? Esta temática ela é interessante porque muitas vezes, quando começamos a aprender a estudar a doutrina dos espíritos, começamos a compreender a existência da lei de causa e efeito. Aprendemos também sobre provas e expiações. A lei de causa e efeito é aquilo que Jesus falava a cada um conforme a sua obra. Uma obra boa, você tem os méritos. Uma obra não tão boa, você também tem os méritos pela desgraça. Ou, então, quando Jesus falava que a colheita é conforme o plantio. Então, o que eu der causa, eu terei um efeito. E todos nós temos provas que precisamos passar na vida para experienciar, para vivenciar, para superar, para se desvencilhar e progredir. Mas também temos expiações. E podemos entender expiação como uma reparação, como uma correção. Correção de quê, Aníbal? Eu corrigi algo que eu fiz de errado perante o meu ser ou perante terceiros, nesta existência ou até em existência ou existências anteriores. E aí, quando passamos por expiações, imaginamos que o que eu estou sofrendo, eu dei causa, porque senão Deus não seria justo. Tudo que eu estou colhendo é algo que eu plantei. Que se não for assim, aonde está a justiça e a amorosidade de Deus? E aí temos um pensamento inicial de imaginarmos, se o Aníbal está passando por esta provação ou espiando algo, é porque ele deve ter feito algo. E aí eu posso pensar, então, deixa ele sofrer, porque ele é que precisa aprender, ele é que precisa passar. Este é um dos pensamentos que vem em muitas das nossas mentes, principalmente quando estamos iniciando o estudo da doutrina espírita. Ou então assim, se fulano de tal está sofrendo, está perto de morrer, eu devo abreviar sua morte porque ele deve morrer desta forma. E assim eu diminuo o seu tempo de provação, o seu sofrimento. Será que eu posso fazer isso? Então, este é o tema da live, só para me situar, tá certo? Devo ajudar a pôr fim às provas do meu próximo. Inclusive eu deixei aí no título da live, tá certo? Só para se situar, tranquilo. E aí, a gente está abordando esse tema que está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 27, né? O item 27 que está sobre o item com o título Dever-se-á pôr termo às provas do próximo. E é uma psicografia que veio do espírito Bernardino, um espírito protetor, e a mensagem foi psicografada em Bordeaux, 1863. Eu a escolhi, por quê? Porque eu acho interessante que com a doutrina dos espíritos, nós aprendemos a abrir o horizonte da nossa mente e dos pensamentos. Aprendemos a compreender mais como funcionam as leis de Deus, como o amor sempre deve prevalecer. Então, Kardec, no item 27 deste capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, faz a seguinte pergunta: deve alguém pôr fim às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? E aí eu selecionei alguns trechos desta passagem onde a gente vai fazer a leitura e fazer algumas observações, alguns comentários na psicografia desse irmão Bernardino, tá certo? E com isso, esperamos
trazer mais esclarecimentos conforme esse Espírito nos traz. Para mim foi um grande aprendizado também, porque eu já passei por experiência assim. E se você quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, fique à vontade em trazer. Lembrando sempre que este conteúdo, não tendo nenhum problema, fica salvo aqui no Instagram, bem como também eu levo a posterior para o YouTube, no Aníbal Albuquerque, e também para o Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Então, vamos ver o começo da mensagem. A gente não vai passar por toda a mensagem na sua íntegra, mas alguns itens, tá bom? Quando ele diz assim, a resposta desse espírito à pergunta de Kardec. Primeiro, e aí também eu não vou usar a linguagem rebuscada do passado, de 1863. Eu vou trazer um pouco para nossa modernidade para ficar mais simples, Já temos dito repetidas vezes que estamos nesse planeta Terra como expiação para concluirmos as nossas provas e que tudo que nos sucede, tudo que nos acontece é uma consequência da nossa existência anterior. São os juros da dívida que eu tenho que pagar. Aquilo que eu comentei no início. Existe uma lei no universo chamada lei de causa e efeito. Então, algumas coisas que eu fiz, que eu estou fazendo hoje, vamos lá, vamos trazer para hoje. Quando eu desencarnar e tiver uma futura reencarnação, poderei, baseado no que eu estou fazendo hoje, ter que pagar algumas coisas em desconforme às leis de Deus que eu executei, que eu fiz, às vezes contra a minha pessoa e às vezes contra terceiros. É disso que ele começa falando, quando ele diz que a nossa existência na Terra de expiação, ou seja, de reparação, de correção, de conserto, é para conclusão das nossas provas e tudo tem uma consequência de nossas existências anteriores. Então, o que eu fiz no passado, eu estou colhendo hoje. O que eu estou fazendo hoje, eu vou colher no futuro. Então, isso é importante que a gente tenha esta noção. Algumas vezes eu colho já nessa existência. Então, ele diz, são os juros da dívida, da falha que eu fiz perante a lei de Deus, que eu tenho que pagar, que eu tenho que corrigir, que eu tenho que reparar, que eu tenho que fazer pelo amor. Continua este espírito falando assim, pensam alguns que, estando na Terra para espiar, cumpre as provas, sigam seu curso. O que é que ele quer dizer com isso? Que se o Aníbal hoje está sofrendo alguma coisa, é porque ele fez. Eu não vou sofrer por algo que eu não fiz. E a prova ou a expiação deve dar prosseguimento. Ninguém deve interferir. Então ele está dizendo que alguns pensam desta forma, que estando na Terra para expiar, né, para reparar, para corrigir, cumpre que as provas sigam o seu curso. Deixa eu trazer um exemplo para que a gente entenda. Imagine que o Aníbal, eu vou sempre trazer o meu exemplo, tá, na minha pessoa para ficar mais didático, mais fácil e não estar responsabilizando outras pessoas. Imaginemos que o Aníbal atualmente tem uma existência de muita humilhação, de muito sofrimento, das pessoas pisarem nele, tá? E isso pode ser por quê? Porque na existência anterior, o Aníbal pode ter sido uma pessoa arrogante, prepotente, que machucou muitas pessoas. E nesta, eu estou experienciando, vivenciando, passando pela experiência do que eu fiz para ver se eu sinto na pele o que o outro sentia. E com isso, nesta existência, eu aprenda a não humilhar mais ninguém e nas próximas, eu também não venha mais com essa falha. Por exemplo, imaginemos que na existência anterior, eu fui uma pessoa muito importante. Um político, uma pessoa muito rica, um empresário, e soberbo, orgulhoso, vaidoso, e humilhei muitas pessoas porque eu tinha um status. Nesta eu posso vir numa condição social muito precária, passando por privações e humilhações, para ver se eu entendo e aprendo
o que é a experiência de uma pessoa que sofre na mão de terceiros. E aí poderá ser que na próxima existência, tá? A Daisy fala assim, suavizar as provas do próximo é possível sim, é verdade. E a gente vai já falar. Legal, muito boa a sua observação. E aí, na minha próxima existência, eu venho de novo naquela condição de rico, de empresário, de político. E agora, eu já não sou mais soberbo. Eu ajudo, eu compartilho, porque eu me lembro, ou eu tenho uma intuição de que eu devo ser irmão, de que eu devo tratar os outros de igual para igual. Se eu estou numa situação melhor financeira ou de poder, eu devo aproveitar a minha condição para compartilhar e com isso suavizar as provas do próximo, né? Como a Daisy trouxe aí. Então, olha que interessante, em uma eu fui de um jeito, na próxima eu estou pagando, eu estou reparando, eu estou aprendendo, mas vão me dar uma nova chance, uma terceira ou quarta oportunidade lá na frente, uma outra reencarnação, de que eu venha numa condição parecida, para ver se eu aprendi, para que eu não humilhe de novo o outro. Não é interessante? E aí continua esse espírito falando o seguinte, se ficar, pode trazer contribuições, como a Daisy trouxe, né? Pode colocar questionamentos, pode discordar, porque a doutrina a gente precisa entender, saber, é a fé raciocinada, não é porque esse espírito disse ou é porque o Aníbal está dizendo. Na verdade, o Aníbal não conhece quase nada. Eu estou compartilhando um pouco do entendimento que a gente tira dos estudos que a gente realiza, tá bom? Continua ele. Outros, né, outras pessoas há também que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, para amenizar a prova do outro, mas que ao contrário, deve contribuir para que ela seja mais proveitosa, tornando-as mais vivas. Então, seria o contrário do que a Deise exemplificou, que foi muito bom. Em vez de eu suavizar, já que ele está passando por isso, peraí que eu vou pisar ainda mais na ferida. O que ele está dizendo é que algumas pessoas pensam desta forma na sociedade. Se fulano está passando por isso é porque ele foi ruim. E se ele foi ruim, eu tenho que espizinhar mais ainda, eu tenho que pisar na ferida e torcer o salto. Para que ele aprenda, tem que ser uma coisa bem viva. Mas quanto mais sofrimento, melhor. E não é isso, porque aí eu que estou adquirindo uma dívida perante aquele irmão. Deus não quer isso. Mas alguns pensam dessa forma. É isso que na psicografia está sendo trazida. Pontos de vista diferentes. E isso é ótimo, porque faz o nosso pensar, o nosso raciocinar, ver óticas e perspectivas diferentes. Continua o nosso irmão. Grande erro, ou seja, grande erro esse segundo pensamento. É certo que as nossas provas têm de seguir o seu curso, que traçou Deus, mas, porém, você conhece qual é esse curso? Você sabe até onde tem que ir? Você sabe que ele precisa sofrer mais? Será que aqui já não era o ponto máximo e agora deveria diminuir? Ou que ele já entendeu, aprendeu e que agora ele vai colher? A nossa irmã Grace fala assim, então pode-se dizer que ordem dos acontecimentos nas encarnações é expiação e depois prova? Às vezes, Grace, nem sempre é assim. Eu tenho as duas coisas funcionando. Eu tenho as provas que acontecem porque eu preciso aprender e às vezes por conta dessas provas eu erro. E ao errar eu tenho que corrigir, aí eu vou ter que ter uma expiação. Então, toda prova não é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Porque a expiação serve para eu aprender. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Às vezes eu ainda nunca passei por aquilo e estou experienciando a primeira vez e vamos ver como eu me comporto. Se eu sair bem, legal, não tenho que expiar nada. Mas se eu falhar, eu vou precisar reparar, eu vou precisar corrigir, eu vou precisar expiar. Tá certo? Então, as duas podem acontecer junto. Ou seja, eu posso estar expiando algo que eu fiz no passado e não dar certo, não conseguir me desvencilhar.
E eu posso atualmente estar passando por uma prova nova. Então as duas coisas estão acontecendo. Uma, eu corrigindo algo do passado e agora vindo uma coisa nova. Eu posso não pagar ou não corrigir a passada e a prova atual eu posso errar. E aí eu vou ter que, noutra, expiar duas vezes, expiar as duas. Tá certo? Tá bom? Continua ele, grande erro. É certo que as nossas provas têm de seguir um curso, mas que Deus traçou, mas eu não sei que curso é esse. Que curvas ela tem? Qual é o enredo? Até onde vai? E também tem uma outra coisa, sou eu que tenho que aprender, por meio desta prova ou por meio dessa expiação. E da noite para o dia eu posso despertar e aprender, me arrepender, me corrigir. E o outro não tem que estar se metendo na minha vida no sentido de piorar a minha experiência provacional ou expiacional. O outro não precisa disso. O outro pode precisar me ajudar, que é o que ele vai já dizer aqui. Ele ainda coloca assim, você sabe até onde o curso da prova do outro tem que ir? Eu não sei. Aí fico me metendo no sentido de atrapalhar, de espizinhar, de piorar e às vezes até de dizer, se hoje está acontecendo isso com fulano, é porque ele deve ter feito isso no passado. É outra coisa que eu aprendi com o tempo também, que nem sempre é assim. Os desígnios de Deus são incríveis, muitas vezes é por amor. Por exemplo, eu vejo às vezes uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, em condições de necessidades especiais, vamos dizer de ordem mental. Aí num raciocínio cartesiano ainda, desculpe o termo, imaturo, com o estudo da doutrina espírita, quando eu entendo ou quando eu começo a ler e saber um pouco da lei de causa e efeito, aí eu vou dizer, rapaz, essa criança ou esse jovem veio nessa condição de demência, de debilidade mental, porque ele deve ter usado a inteligência dele no passado muito errônea, muito errada, fez muito mal, e agora ele veio com essa condição para pagar o mal que fez. Pode ser? Pode. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei da sua experiência, eu não sei da sua história de vida do passado. Mas também ele pode ter vindo noutra condição. Qual condição, Aníbal? Ele pode ser um espírito mais evoluído, não estou dizendo um espírito puro, mas um espírito de sentimento moral melhor. E disse assim, eu vou vir na família desta pessoa para que ela aprenda a dar amor, porque ela sempre foi muito seca. Ela nunca deu atenção às outras pessoas, mas ela agora vai ter que cuidar de alguém. E com esse cuidar, ela vai aprender a amar. Ela vai aprender a aceitar, a ter paciência, a ser amada. Alguns falham, desistem, pulam fora. Outros se transformam. Por isso que a gente chama pessoa especial. Porque é um ser que precisa de cuidados e cuidando eu amo. Né? Olha que interessante as perspectivas. Então continua esse irmão falando o seguinte, eu estou sempre lendo alguns trechos, atualizando o verbo, o tempo, né? a construção da frase para um momento mais atual, tá bom? Você sabe se a providência... Olha que interessante, por isso que eu trouxe isso, porque isso mexe muito com nossas vidas. A gente tem alguém perto da gente que às vezes está precisando da nossa atenção, da nossa ajuda. Não é nem uma pessoa com necessidade especial, mas é uma pessoa que tem as suas dificuldades, ou que está pisando em alguém. Então ele diz assim, você sabe se a providência, ou seja, se Deus não lhe escolheu, não como instrumento de suplício, de atazanar a vida daquele, porque a gente leu aqui há pouco, para agravar os sofrimentos do culpado, mas a providência divina pode ter-lhe escolhido como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Gente, eu vou reler porque isso é muito bonito, isso é muito profundo, é difícil às vezes de entender e de executar. Isso precisa em nossas mentes martelar, precisa em nosso coração ressoar. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso, deixar ruminar, deixar meditar, para ver se faz sentido, para ver se eu desperto.
Então aqui está sendo o contraponto de eu prejudicar o outro porque ele já está sendo prejudicado. Já que ele tem que passar por isso, para que eu vou colocar mais sal na ferida. Então, o contraponto que ele diz é assim: sabe você se a providência divina não lhe escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas ela lhe escolheu como um bálsamo de consolação para fazer cicatrizes nas feridas que a justiça divina abriu naquele ser como reparação do que ele fez. Continua ele: você não deve dizer, quando ver alguém atingido, quando isso atingiu algum de seus irmãos, o seguinte: e a justiça de Deus importa que siga o seu curso. Você deve dizer o seguinte: vejamos, deixa eu ver que meio o meu Pai, que Deus colocou nas minhas mãos, ao meu alcance, para eu suavizar o sofrimento do meu irmão. Olha que mudança de perspectiva interessante. E aqueles que estão mais perto de mim são aqueles que eu mais preciso estar atento. Porque às vezes pode ter sido eu que fui o algoz da vida dele no passado. E ele agora vem com um sentimento de raiva, rebeldia, de graça, perante a minha pessoa, mas não é de graça, é fruto da existência anterior, e que eu agora estou convivendo. E nessa convivência, eu acho que eu não sou merecedor. Mas lembremos sempre, a justiça divina, a providência divina não falha, não erra. A gente pode não entender as razões, pode não entender os motivos. Mas uma das coisas que ela quer é o que está justamente aqui. Que eu seja o bálsamo que consola e para cicatrizar as feridas que aquele irmão abriu. Então vejamos que meios o Pai Celestial, misericordioso, pôs em minhas mãos para que eu possa suavizar o sofrimento daquele irmão. Continua ele. Que a gente veja se as consolações morais que eu possa dar, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Ele vai passar, mas eu posso estar dando mais ânimo, eu posso estar lhe trazendo mais conforto, por meio de consolações morais, como palavras, posso orar, emitir pensamentos bons de fortalecimento, posso amparar materialmente, posso aconselhar, né? Uma forma de ajudá-lo. Vejamos também se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova ou como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, eu posso estar sendo provado. Será que eu sou cristão e estendo a mão, dou amor, carinho e atenção a esse irmão? Ou se eu viro as costas? Porque eu digo, ele tem que passar por isso, é a vida dele, é a prova dele. Mas será que também não era a minha prova? Nós nunca vamos saber. Mas uma coisa é certa, o amor deve sempre prevalecer. Isso é a mais pura verdade. Então eu estou trazendo esse tema porque ele é profundo, ele não é fácil. Pode ser que daqui a 10 anos é que eu vá entender o que o evangelho que o Aníbal está trazendo hoje esteja abordando. Pode ser que eu desencarne e isso não ressoe dentro de mim e vá fazer efeito na próxima. Pode ser que hoje eu esteja sofrendo na pele. E por estar sofrendo, estas palavras não fazem sentido para mim. E aí eu sugiro a leitura e a releitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 27. Item 27. Deve ser uma leitura. Se eu estou experienciando isso, vivenciando isso, ou estou causando em alguém, ou estou sofrendo por alguém, que eu leia, que eu releia, porque eu sei que eu também já passei por isso e não é fácil, tá bom?
Continua ele. Ajuda, então, sempre, mutuamente, nas suas respectivas provações e nunca lhe se considere um instrumento de tortura, que eu nunca seja causador. A Suelen fala assim, já me disseram que não ajudaste tanto, porque pode ser o karma, que essa pessoa deve passar por isso. Mas não é isso que esse espírito diz, não é isso que os espíritos entendem. E eu sei que você está trazendo, Suelen, inclusive a gente leu uma frase que traz o pensamento de alguma dessas pessoas. Tudo bem, eu também não posso colocar ele na mão e fazer com que ele não passe. Mas eu não devo piorar. Se eu puder trazer alguma palavra de conforto, alguma ajuda material se for preciso, algum pensamento, alguma oração em direção eu devo fazer. Eu não devo virar as costas. Mas que a pessoa precisa experienciar, tudo bem, ela precisa. Eu não posso colocá-la no meu colo e não deixá-la passar. Seria igual aquela lagarta que vira crisálida e eu, quando ela começa a cortar, a abrir onde ela está dentro, o casulo, aí eu, com pena da força que ela está fazendo, aí eu rompo e abro. Aí ela não consegue ter asas com força para voar. Então é um negócio assim, um mix muito sutil. Mas eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance. Eu não posso virar as costas ou piorar a experiência da pessoa, tá certo? Continua ele. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porque este, ou seja, o espírita, melhor do que qualquer outra pessoa, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deus sempre é bom. Deus sempre é amoroso. Deve o espírita estar compenetrado, eu estou lendo, tá, gente? Compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Olha que bonito. O espiritismo, segundo os próprios espíritos, é o cristianismo redivivo, retornado, experienciado e vivido. O Cristo não foi teórico. Pouca teoria ele deixou. Ele agiu bastante. Tá certo? Então a gente deve ter essa noção. Continua o irmão Bernardino, esse espírito protetor. Pode, portanto, sem nenhum medo, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Então, eu devo fazer minha parte, tá certo? Não haverá um imenso orgulho, né? Um orgulho bom, tá, gente? Não é ficar orgulhoso, com soberba, não, mas um orgulho de uma coisa que fez bem, que ajudou. Não haveria um imenso orgulho de parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, ou seja, eu sofri na mão dele e agora eu vou espizinhar. Então eu posso sentir assim, sabe o que é isso? É tipo que a gente fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Aí quando acontece uma coisa ruim, ainda diga assim, eita, Deus é bom, Deus é justo, porque aqui o que ele fez, aqui ele está pagando e é na minha frente. Não, não é isso que a gente quer. A Francimeire fala assim, que profunda reflexão, perceber que o outro que te machuca, te faz sofrer, de repente você tem que sempre dar a mão para ajudar. É mesmo, né, Maria? É muito interessante isso. Jesus, quando no domingo ressuscitou ali em espírito, né, em seu perispírito, quando Maria de Madalena quer tocá-lo, ele diz que não pode ser tocado porque ele estava impuro, ele não tinha subido ainda aos céus para estar com o Pai, mas sim descido às profundezas do inferno ou de regiões umbralinas para resgatar um irmão muito amado e muito querido que tinha feito um ato insensato, sem pensar, que tinha se arrependido e havia tirado a vida. Que estava tão perturbado que quando Jesus chega lá, ele nem o reconhece, aquele ser nem reconhece Jesus. E Maria de Madalena pergunta, que foi esse irmão que tanto mal te fez e que nem te reconheceu, que tu foi resgatar, que tu não queres virar as costas para ele? E aí ele diz, Judas Iscariotes. Olha que interessante a grandeza, claro, é Jesus, né? Eu particularmente não tenho essa grandeza ainda. Mas é interessante essa experiência porque
mostra que é possível e às vezes eu posso fazer isso por pensamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá pelo capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele vai dizer assim, 3 coisas que eu posso fazer. Aí eu vou concluindo, tá, gente? Quem quiser ler o item todo, porque eu escolhi alguns trechos. 3 coisas que eu devo fazer quando eu tenho queixa com alguém. Eu tenho raiva, quero que aquela pessoa fique ruim, aconteça tudo de ruim, eu praguejo, eu quero me vingar. Ele pede 3 coisas. Primeira coisa, que você não deseja o mal para essa pessoa. Isso já é um grande passo. Segunda, que eu, vou botar sempre a primeira pessoa, que eu não fique feliz quando uma coisa ruim acontecer para aquela pessoa. E terceira, que eu devo rezar pelo bem daquela pessoa. Alguns vão dizer, mas é impossível rezar por alguém que eu tenho raiva. É difícil, não impossível. E quando eu começar a orar por esta pessoa, eu vou começar a movimentar dentro de mim uma energia que vai me transformar e ao mesmo tempo eu estou emanando uma energia diferente para aquela pessoa, que também poderá ser ajudada, né? Então é interessante isso. E aí ele faz um resumo, no final é a última frase do último parágrafo, eu abordei tudo para a gente encerrar. Ele coloca até assim, resumindo, todos nós estamos na Terra para expiar, porque eu não sou perfeito, eu causei algum mal a alguém ou a muitas pessoas. Agora, hoje eu já estou prejudicando, no passado também prejudicando. Então, aqui a gente está para expiar, para corrigir, para reparar, para consertar. Mas todos, sem exceção, devem se esforçar por abrandar a expiação do seu semelhante, de acordo com a lei de amor e caridade. Então esta é a mensagem final que o irmão Bernardino deixa e com que eu me despeço desse entardecer espírita. Sugiro que leia esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugiro que reprise esse vídeo. Como eu disse, ele vai ficar aqui no Instagram, lá em Rios. Ele vai também para o YouTube, no meu YouTube, Aníbal Buquerque, bem como também lá no Spotify, Entre Nós com Aníbal Buquerque. Se você achar que ele é útil para mandar para alguém, mande. Se o outro não entender, perdoe. Ore por aquela pessoa. Que aquela pessoa que você mandou, que você poderia pedir, achar que ele precisa entender para agir de frente com você, e ele continua pisando em você. Perdoe-o. Porque o que ele está fazendo é só a ele que está se prejudicando, por mais que você se sinta prejudicado. Desejo muita paz, muita luz, um resto de domingo abençoado e uma semana maravilhosa. Que assim seja. Fica com Deus.